O governador Ratinho Júnior, do Paraná, possível presidenciável em 2026, causou alguma polêmica numa declaração recente dele, feita em São Paulo, em que ele pleiteava maior autonomia para os estados tratarem sobre direito penal. Ele quer, na verdade, que os estados possam aumentar a pena de determinados tipos de crime, o que hoje não é possível porque direito penal, direito processual penal são competências só da União, só podem ser decididos por Brasília. Eu faria uma emenda na Constituição delegando aos estados a autoridade para fazer a sua legislação penal. E eu acho que o que o governador Ratinho trouxe é um dos temas mais interessantes, talvez menos discutidos sobre economia brasileira, que é a ideia de menos Brasília e mais Brasil para muito além do orçamento. Quando se falava ou se fala em menos Brasília, mais Brasil, normalmente se está se discutindo a distribuição do bolo de recursos arrecadados pelos estados, municípios e pelo governo federal. Se um determinado estado paga muito imposto, recebe pouco de volta de Brasília. Mas a gente não discute muito no Brasil as competências, as possibilidades de cada estado em questões econômicas e em outras, como essa que o governador Ratinho Júnior trouxe. E aí, será que é melhor deixar tudo centralizado numa capital, do ponto de vista decisório, como Brasília, ou é melhor descentralizar e deixar que os estados ou até cidades possam decidir o que acharem melhor para os seus cidadãos? Acho que um ponto de partida legal para a gente pensar nessa discussão é o salário mínimo, por exemplo. O salário mínimo ele é nacionalmente unificado, não foi sempre assim, mas desde as últimas décadas é assim. O que os estados podem fazer é somente regulamentar o piso profissional de algumas ocupações, mas em muitos países não é assim. O caso mais emblemático é o caso, talvez, dos Estados Unidos, em que não só os estados, mas as cidades ou condados podem ter seus próprios salários mínimos, e o salário mínimo muda de um lugar para outro a quilômetros de distância. Se a gente olha um mapa como esse dos Estados Unidos, a gente vai ver que tem uma grande variação no mínimo que é exigido em cada lugar, ou seja, uma empresa pode ir para um determinado lugar se ela achar que aquele custo do trabalho vai ser menor para ela e faz sentido para o determinado tipo de produto que ela faz. Agora, não é só os Estados Unidos, muitas federações, inclusive algumas menores que o Brasil, ou federações do nosso tamanho, têm salários mínimos regionalizados, por exemplo, o Canadá, a própria China, a Indonésia. Aqui no Brasil, não só o salário mínimo é nacionalmente unificado, como o direito do trabalho como um todo fica só sobre o guarda-chuva do Congresso Nacional, do Presidente da República e do Judiciário Trabalhista. Então isso significa que se um determinado governador quer atrair para o seu estado um tipo de empresa e regulamentar o trabalho de uma forma que seja mais conveniente para aquele setor, ele quer atrair, não sei, empresas de call center, ele não pode fazer isso. Quer dizer, ele não pode prever que no meu estado o trabalho no call center vai ser assim, atendendo razões que, sei lá, aumentariam a empregabilidade ou a produtividade. Ele não pode fazer isso no Brasil, mas em muitos países ele pode. E não é só na questão do direito do trabalho, né? Se um governador abrisse talvez um livro de economia ou conversasse com um economista de uma importante universidade, pedisse dicas de como melhorar a economia no seu território, ele ia descobrir rapidamente que muita coisa do que é prescrito pelos economistas não está na alçada dele, né? Então, ele não pode reduzir custos das empresas em vários setores, ele não pode fazer uma regulação se ele achar melhor para o turismo em determinado lugar, porque aquilo pode esbarrar em questões ambientais, em órgãos federais, como o Ministério Público Federal ou o IBAMA. Jogos de azar ele não pode tratar, então se o governador quiser construir bingos ou cassinos, ele não pode. Se ele quiser construir hotéis na praia, ou permitir que hotéis possam ser construídos na praia, ele também não pode. Se ele quiser copiar o modelo de educação de Singapura e premiar os melhores professores e demitir os piores professores, ele também não pode, porque até o regramento dos servidores públicos, o direito administrativo, em boa parte previsto por normas federais, inclusive a estabilidade dos servidores é garantida pela Constituição. Houve apenas um pequeno movimento recente de descentralização nessa área, que foi a reforma da Previdência, que permitiu que os estados e os municípios tivessem suas próprias regras de previdência. Alguns fizeram boas reformas, outros não. E acho que a discussão que pode ser colocada aqui é se a competição entre os estados, eventualmente, em vários temas, direito do trabalho, direito ambiental, o próprio direito penal que o governador Ratinho Júnior levantou, não pode incentivar melhorias ao longo do país. E se a gente vê um estado que adota uma política que dá certo e de repente outros estados copiam?
eu acho que nas poucas esferas em que os estados têm autonomia, a gente vê algumas coisas boas acontecendo e sendo copiadas. Por exemplo, o Ceará teve um modelo de educação básica bem sucedido ao longo dos anos, que passou a ser copiado por outros lugares, mesmo em Pernambuco para ensino médio. A gente pode pensar em outras iniciativas até mais locais, Jundiaí, em políticas para a primeira infância. E a gente vê várias outras políticas, quando estão na esfera de governos locais, se alastrando pelo país, como o Poupa Tempo de São Paulo, ou os bandejões, restaurantes populares, enfim. E se cada estado pudesse criar a sua própria CLT, ou a sua própria, totalmente sua própria legislação ambiental, ou seu próprio código penal, combatendo facções, dando penas mais duras para crimes cometidos por facções que atuam ali no seu estado. A situação que a gente tem hoje é uma situação que, por exemplo, no campo do direito do trabalho, as regras são definidas em Brasília para realidades tão distintas quanto as das vinícolas do Rio Grande do Sul aos seringais do Acre. Até que ponto isso faz sentido? No âmbito penal, essa discussão não é exatamente nova, né? A gente vê, por exemplo, se a gente volta no tempo, uns 20 anos, o governador Sérgio Cabral, do Rio de Janeiro, defendia isso, que ele queria poder, no Rio de Janeiro, prever penas mais duras para determinados tipos de crime. Novamente, chama atenção aqui o caso dos Estados Unidos, em que os estados têm ampla autonomia, então a gente vê estados que legalizaram a maconha, não legalizaram a maconha, ou legalizaram para uso medicinal, como a gente vê nesse mapa. A gente vê estados que têm pena de morte, estados que não têm pena de morte. É claro que alguns desses temas são cláusulas pétreas no Brasil, mas se os estados pudessem combater determinados tipos de crime ou aliviar certos tipos de regras que endurecem a economia, será que isso é interessante ou não? A gente pode também pensar num exemplo extremo em que dá tudo errado. Imagina se cada estado criasse o seu Inmetro, se a gente passasse questões desse tipo de regulação para os estados e, sei lá, se a gente visse aí ao longo do tempo cada estado ou cada cidade tendo a sua própria tomada de 3 pinos, aquela tomada que foi implementada há alguns anos no Brasil, aquele padrão que foi um inferno para todo mundo se adaptar. Eu acho que é ilustrativo do que pode acontecer quando a gente passa competências para os entes subnacionais. Então esse é um risco. A gente vê, por exemplo, agora o Canadá discutindo muito isso, né? A partir do momento que os Estados Unidos, com o presidente Trump, impuseram tarifas muito altas para os produtos canadenses, o país passou a olhar para barreiras tarifárias que existem dentro dele. Quer dizer, a partir do momento que o seu principal parceiro comercial passou a ver a relação de uma nova forma, o Canadá passou a discutir, peraí, talvez então para a gente não ter um baque tão grande, a gente possa fazer novos acordos de comércio, na verdade, entre as províncias, removendo barreiras que não são necessariamente barreiras tarifárias que existem no comércio entre os estados, quer dizer, exigências que existem num estado e não no outro, que existem em Quebec e não em Ontário. Então é o tipo de coisa que a gente não tem que se preocupar muito no Brasil, porque muitas regras são federais e, na verdade, a própria reforma tributária recente foi um pouco nesse sentido, né, de combater a guerra fiscal, a multiplicidade que existe de legislações e regulamentos em relação ao ICMS ou ao ISS. Então a reforma tributária vai no caminho de unificar, mas será que tem outras áreas que a gente poderia pensar, como o governador Ratinho Júnior sugeriu, em ter maior autonomia para os estados? Quer dizer, será que a gente pode pensar em legislações ambientais, legislações trabalhistas, legislações penais, que fossem encampadas por governadores e assembleia, e quem sabe uma competição virtuosa entre as assembleias, entre os governadores, levasse a resultados melhores? Ou será que não, é bom deixar as coisas como está em Brasília? Será que, deixando a decisão a nível local, a gente vai ter legisladores mais próximos da realidade desses locais, ou também mais sensíveis a lobbies específicos que são mais fortes a nível regional? Acho que é uma discussão que merece ser feita. A gente falou, de novo, por muito tempo no Brasil em mais Brasil, menos Brasília, ou menos Brasília e mais Brasil, mas isso fica muito na esfera orçamentária. A gente não tem uma discussão simples, não é de fazer uma nova Constituição, mas apenas de alterar a Constituição e passar, como foi feito na reforma da Previdência, a competência de algumas áreas da União para os estados. E o governador Ratinho traz essa discussão em relação ao direito penal, mas eu acho que a gente poderia pensar em outros, como existem em outras federações, algumas muito grandes como o Brasil, ou outras até menores, em temas que são mais afetos à economia. E aí, será que o Brasil decola se Brasília tiver menos poder do que governos locais? Ou será que a gente vai ter um custo Brasil ampliado, mais burocracia, mais dificuldade de uma empresa operar entre diferentes estados? Eu sou Pedro Fernando Neri, sou colunista do Estadão. A minha coluna sai na segunda-feira à noite no site e na terça-feira de manhãzinha no Jornal Impresso. Até a próxima!